Olá, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a distribuição eletrônica, conteúdo da primeira série. Então vamos lá. Segundo o modelo atômico de Bohr, em torno do núcleo é a região onde ficam os elétrons, que é chamada de eletrosfera. Essa região ela é dividida em 7 partes, que são chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Nessa imagem, a gente pode visualizar a ideia de como seria o átomo, né? Claro que está partido aí, essas camadas elas não estão circulares, é só uma representação. Então, você tem o núcleo do átomo, né? Onde ficam os prótons e os nêutrons, e essas linhas correspondem às 7 camadas que o átomo pode possuir. Essas camadas, nós vamos ver que cada camada ela tem uma quantidade específica de elétrons que cabem nessa camada, e aí tem os numerozinhos que estão aí, que você consegue visualizar, são as quantidades de elétrons máximos que podem ter em cada camada. Essas camadas elas são chamadas de K, L, M, N, O, P, Q, e é um ponto importante que a gente precisa para entender essa questão da distribuição eletrônica, de como os elétrons eles são distribuídos ali em torno do meu átomo. Descobriu-se depois do modelo atômico de Bohr que os níveis de energia eles estariam divididos em regiões menores, denominadas subníveis de energia. Então, além desses níveis de energia, dessas camadas de energia, tem os subníveis. Esses subníveis podem ser S, P, D ou F. Guarda essa informação. E existe uma ordem crescente de energia entre esses subníveis. Então, o subnível F é o mais energético, o subnível S é o menos energético. Os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia. Os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o nível de menor energia disponível e depois os de maiores energias. Então, essas informações são importantes para a gente entender como que é distribuído esses elétrons. E aí, para que a gente consiga entender essa distribuição dos elétrons na eletrosfera, nós usamos o diagrama de Pauli. Essa representação aí é uma representação do diagrama de Pauli, onde você tem a ordem de energia, de como esses orbitais, esses subníveis, eles são preenchidos. Eu coloquei embaixo uma sequência que seria a sequência geral do preenchimento desses elétrons na camada eletrônica. Mas esse aí fica aí a ideia do diagrama. E esse diagrama, se você pode perceber, a gente vai preencher ele nessas diagonais, nessas linhas diagonais, de acordo com essas setas que estão mostrando aí. Que é a mesma ideia dessa sequência que está aí embaixo, dessa linha de sequência de subníveis. Bom, coloquei aqui mais esquematizado para a gente entender. Então, eu tenho camadas eletrônicas ao redor do meu núcleo, e essas camadas eu posso chamar de K, L, M, N, O, P, Q, e que correspondem aos níveis de energia. Então, cada linha, cada camada é uma linha que no primeiro desenho mostrei que fica ao redor do núcleo. Então, eu tenho lá o número 1, número 2, número 3, são 7 ao todo. E em cada uma delas existe uma quantidade de subníveis. Consequentemente, como a gente sabe que em cada uma dessas camadas elas cabem uma quantidade máxima de elétrons, então eu tenho um limite também de subníveis ali. Nós vamos ver que os subníveis, cada subnível também comportam com um número máximo de elétrons. Então, por exemplo, o subnível S só cabem 2 elétrons no máximo, subnível P, 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons no máximo, e o subnível F, 14 elétrons no máximo. Então, o que eu tenho como ideia? Eu tenho uma camada, 7 camadas ao redor do núcleo do meu átomo, e cada uma dessas camadas vão comportar uma determinada quantidade de elétrons, e existe um limite máximo. Só que pegando uma camada só, em cada uma dessas camadas, posso ter subníveis. Nesses subníveis, também existe um limite máximo. Então, esses aí, nessa imagem, são os limites máximos de elétrons que podem caber no meu subnível. Então, tá, eu levo em consideração o subnível máximo dele.
Só que eu sei que cada camada também existe um limite de elétrons que pode comportar. Por exemplo, ali, na camada K, só 2 elétrons. Na camada L já cabem 8. Na camada M, 18. Na camada N, 32. E assim vai. Isso é o máximo que cabe na minha camada. Então, o que a gente pega aí? Na camada é o total, né? A camada eu tenho lá um número máximo. Só que em cada uma delas eu posso colocar subníveis, que existem limites máximos também ali para ele. Por isso, eu tenho subníveis diferentes para cada uma dessas camadas. Por isso que na hora de preencher ali o meu diagrama, ele ficou um pouquinho diferente, ele não tem todos os subníveis em cada uma das camadas. Por exemplo, na camada K, como a gente viu lá no início, só cabem 2 elétrons. Então, ali, se eu colocar o subnível S, opa, consigo colocar 2 elétrons. Não daria para eu colocar o subnível P, porque eu iria ultrapassar a quantidade máxima de elétrons que caberia na minha primeira camada. Segunda camada, cabem 8. Então, dá para a gente colocar o subnível S, que cabe em 2, mais o subnível P, que cabe em 6. 6 mais 2, 8. Então, eu consigo colocar o subnível S e o subnível P na segunda camada, porque cabem 8 no total. Consegue entender? Essa é a mesma ideia ali para a camada M. Na camada M, se você olhar lá, cabem 18 elétrons. 18, eu consigo colocar 2 do subnível S, 6 do subnível P e mais 10 do subnível D. Olha ali, fechei com 18 elétrons. Mesma coisa vai acontecer para a próxima camada. Eu tenho um limite máximo de elétrons. De acordo com esse limite máximo de elétrons nessa minha camada, eu consigo colocar uma quantidade de subníveis ali. Preencher alguns subníveis para não ultrapassar nem o limite máximo dos meus subníveis, nem da minha camada. E com isso, eu chego nesse padrão do diagrama de Linus-Pauling. Então, eu tenho ali os subníveis. Bom, para entender mais ou menos como que é preenchido, como que é a ideia lá do diagrama de Linus-Pauling, que é esse aí, a forma como eu vou preencher lá, eu coloquei uma legendinha aqui que mostra como que eu represento, o que que representa cada parte ali no meu diagrama. Bom, eu tenho um número que vem antes, que eu coloquei como um N. Esse N, ou esse número, ele corresponde ao nível. Então, olha ali, eu tenho o nível 1, é a primeira camada, nível 2 é a segunda camada, 3, terceira camada, e assim vai. O S, ele pode ser S, P, D ou F, corresponde ao subnível. E o X que está em cima é a quantidade de elétrons que cabem ou que tem naquele subnível. Então, eu fico com o diagrama dessa forma ali, como nós vamos preencher. Então, é assim que que a gente vai conseguir preencher a eletrosfera do nosso átomo. Bom, lembrando ali das aulas anteriores, vocês viram que o número atômico do átomo corresponde ao número de prótons que possuem no núcleo, que é aquela carga positiva, que quando eu tenho um elemento nêutron, é o mesmo valor, a mesma quantidade de elétrons. Positivo com negativo, eles, se são a mesma quantidade, eu tenho então um átomo neutro. Então, eu posso dizer que o número atômico corresponde ao número de elétrons do meu átomo, porque a gente está falando aqui de átomos neutros. Com isso, se eu tiver o número atômico de cada um desses elementos, eu consigo fazer a distribuição eletrônica dele. Então, por exemplo, o hélio, eu vou já colocar aqui representado para vocês já visualizarem. Tá todo preenchido aí, mas vamos comentar alguns. O hélio tem número atômico 2. Se são 2 elétrons, eu só posso ter no máximo, como distribuição eletrônica dele, um S2. Porque eu só tenho 2 elétrons para distribuir. Então, eu vou preenchendo primeiro os subníveis menos energéticos e, como só tem 2, fica um S2. Mas olha ali, vamos lá para o oxigênio. Oxigênio tem número atômico 8. 8 já vou ultrapassar ali o 1s2. Então, 1s2 vão 2.
E aí eu vou para o próximo nível. Se você olhar lá no diagrama, você vai ver que o próximo subnível a ser preenchido é o 2s2. Então, coloco mais 2 elétrons ali. Fiquei com 4. Faltam mais 4. E aí, o que eu faço? Eu coloco esses outros 4 no próximo subnível. O próximo subnível é o 2p. 2p. O P cabe em 6 elétrons no total. Só que eu só preciso colocar 4. Então, eu não coloco 6, eu coloco 4, porque eu só preciso ali de 4, colocar só mais 4 elétrons. Então, para pegar mais ou menos a ideia? Bom, eu trouxe aqui outro exemplo. A gente vai falar especificamente do átomo de manganês. E eu vou trazer alguns detalhes que são muito importantes quando a gente fala de distribuição eletrônica. Porque não é só preencher lá os níveis energéticos, a gente precisa entender alguns detalhes, alguns nomezinhos que podem aparecer em questões de prova. Então, o que a gente vai tentar descobrir aqui? A ordem energética, que é aquela ordem que a gente visualizou lá no diagrama de Linus-Pauling. A ordem geométrica, a gente vai entender o que é essa ordem geométrica. O número total de elétrons por nível ou camada, o número de elétrons no subnível mais energético e o número de elétrons no subnível mais externo. Eita, que tanto de informação, mas calma que a gente vai ver detalhado cada uma delas. Bom, ordem energética é justamente aquela ordem de preenchimento de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra como que eu iria preencher aqueles 25 elétrons do átomo de manganês de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Como que os meus orbitais, como que as minhas camadas e subníveis de energia seriam preenchidos. Então, eu ficaria ali 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Com isso, nessa sequência, que é seguindo a sequência do diagrama de Linus-Pauling, eu consegui chegar na distribuição eletrônica bonitinha, que é essas ordens energéticas ali, de energia, que estão na linha embaixo, que é a distribuição eletrônica do átomo de manganês, tá? Então, essa é a ordem energética. Só que pode ser que em algum momento a questão pergunte e fala assim, bom, eu quero a ordem geométrica. Geométrica energética. Bom, na energética, vocês conseguem visualizar que está um pouquinho bagunçado ali? Olha ali no final. O subnível 4s2 aparece antes do 3d5. Ou parece que ficou o 4 no meio e o 3 para lá. Tá assim, parece que tá bagunçado, mas é porque essa é a ordem energética, de energia, de preenchimento, do menor para o maior, do menos energético para o mais energético. Essa é a ordem energética. Quando eu falo de ordem geométrica, é quando eu organizo em níveis de energia. Então, coloco tudo que é do 1, tudo que é do 2, junto todos eles, junto todos os 3, todos os 4, e se tiver mais, a gente junta tudinho bonitinho. Como eu fiz aí, como se fosse de azul ali, todos os números 1, de amarelo, 2, de verde, o 3, de laranja, o 4. Então, eu separei, tá vendo que eu tirei, eu troquei a ordem ali, porque eu coloquei na ordem geométrica, e apareceu todos os nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, em ordem. Essa é a ordem geométrica. Você só vai escrever assim se a sua questão estiver pedindo especificamente ordem geométrica. Se ela simplesmente falar distribuição eletrônica, é assim, tá bom? Falou de ordem geométrica, aí você reorganiza. Se não falou, você vai seguir a ordem energética, que é o padrãozão, ok? Vamos lá. Número total de elétrons por nível ou camada. O que seria isso? É eu contar quantos elétrons tem em cada camada. Bom, a gente viu lá o padrão, lá no início, de elétrons máximos que cabem na minha camada. Eu sei que na primeira camada cabe no máximo 2, na segunda camada cabe no máximo 8, e a gente vai ver então agora para o nosso átomo que nós acabamos de fazer a distribuição eletrônica dele. Bom, olha ali, eu já deixei separadinho por camadas, de acordo ali com a ordem geométrica. Então, na primeira, na camada 1, que é o número que está em cima, camada K, eu tenho no máximo 2 elétrons e
preenchi com 2 elétrons. Então, ali na camada K, 2 elétrons. No segundo, na camada 2, que é a camada L, eu tenho 2 mais 6, que dá 8, que é o máximo que cabe na camada L também. Então, preenchi ali. Olha ali na camada M. Na camada M, eu tenho 2 mais 6 mais 5. Opa, deu 13. Mas você lembra lá nas primeiras imagens que lá na camada M cabia mais do que 13? Eita, tem alguma coisa errada? Não, tá certinho, gente, tá certinho aí. Por quê? Porque a gente não preencheu tudo, a gente não precisou preencher tudo. Lembra lá que eu não precisei colocar todos os 10 elétrons no subnível 3D? Eu só precisava colocar 5, por isso que aí deu no total 13 elétrons. E no subnível, na camada N, que é a camada 4, eu tenho 2 elétrons. Não é o máximo dela, cabem mais. Mas para esse elemento, para o elemento de manganês, eu só precisei colocar 2 elétrons. Tranquilo? Então, isso é você identificar quantos elétrons tem em cada nível de energia. E aí você vai observar que nem sempre ele vai chegar naquele limite máximo, que é o padrãozinho que a gente viu alguns slides antes. Subnível mais energético. Pessoal, subnível mais energético é sempre o último a receber elétrons. Mais energético é o que tem mais energia. O que tem mais energia é o último que foi preenchido. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Depois que eu fiz a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, o último subnível que eu preenchi, olha ali, foi o 3D. Então, ele é o subnível mais energético, porque ele foi o último que eu distribuí ali na distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, subnível 3D, ele é o mais energético, que tem 5 elétrons. Subnível mais externo, ele é o que está mais afastado do núcleo. É a camada, é o nível mais afastado do meu núcleo, que a gente pode chamar, é aquele que se localiza na camada de valência, né? E se vocês observarem lá, o último a ser preenchido foi o 3D, mas o último mais afastado do núcleo, ou seja, o que está na camada mais afastada, é o 4S. Então, ele é o subnível mais externo, que é o mais afastado. Nível a camada de valência, ele é o nível que está mais afastado. É aquele mesmo que a gente viu. A última camada desse elemento aí, que foi preenchida, foi a camada 4. Então, ela é a camada de valência. Tudo aquilo, todos os subníveis que estão naquela última camada, são chamados de camada de valência. Todos os subníveis, tá? E o subnível mais energético, ele nem sempre vai ser o mais afastado, como a gente viu. O mais energético, ó, é o que foi preenchido por último, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Beleza? Esses são alguns detalhes que a gente precisa ter, porque a questão ela pode abordar um desses detalhezinhos. Falar de subnível mais energético ou de subnível mais afastado. Então, você tem que saber aí a diferença entre aquele que é mais energético. Mais energético é aquele do diagrama de Linus-Pauling. Mais afastado é a camada de valência, que é o último nível que foi preenchido. Tranquilo? Esses 2 pontos aí são os mais importantes para as provas. Bom, quando eu falo de íons, que é aquele átomo que tem uma carga positiva ou carga negativa, eu também posso fazer a distribuição eletrônica dele. E a distribuição eletrônica dele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração a carga. Porque o número de elétrons, quando ele é neutro, vai ser diferente quando ele é um íon. Então, observe aí no exemplo. Eu tenho ali um cátion, que é um íon positivo, é o átomo de sódio, o Na. Eu tenho no início ali distribuídos elétrons para o átomo neutro. Ele tem 11, número atômico 11, então ele tem 11 elétrons, porque ele é neutro ali na primeira parte aqui do slide.
Com isso, na hora que eu for preencher lá de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, vai me dar 2s2, 2p, 1s2, 2p, 2s2, 2p6 e 3s1, que é aqui. É a distribuição eletrônica que está mostrando aí no desenho de vocês. E tem um desenhozinho do átomo, como que foi preenchido ali as camadas. Bom, tá bonitinho aí. Só que quando ele vira um cátion com uma carga positiva, o que quer dizer essa carga positiva? Quer dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ficou com mais cargas positivas ali. Por isso que ele ganha aquele sinalzinho positivo em cima. Então, se ele perdeu um elétron, olha ali o que aconteceu. Essa imagem ela é top para representar exatamente isso. Se ele perdeu um elétron, olha, aquela última camada, aquele último subnível que foi preenchido ali, ele deixa de existir. E aí, olha como ficou no final. 1s2, 2s2, 2p6. Ele fica ali com 10 elétrons no total. Viram como é que é? A distribuição eletrônica, ela também vai perder um elétron. E aí ele fica diferente de quando ele é um átomo neutro. Então, quando a gente for distribuir, fazer a distribuição eletrônica para um íon que for um cátion positivo, um íon positivo, eu tenho que lembrar que se ele perder um elétron, ele vai ficar com um elétron a menos na minha distribuição eletrônica também. Bom, e se ele for um ânion? Se ele for um ânion que tem carga negativa, é porque ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, aí eu vou ter que acrescentar mais 2 elétrons ali na minha distribuição eletrônica, que é o que está mostrando aí na imagem. Então, para o átomo de enxofre, que tem número atômico 16, quando ele é neutro, ele tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Quando ele ganha 2 elétrons, eu vou ter que adicionar mais 2 elétrons. O último subnível preenchido foi o 3p. Só que eu coloquei só 4 elétrons ali. E como ele ganhou 2, eu consigo colocar esses dois nesse mesmo subnível, porque ele cabe no máximo 6. Então, aí, com isso, eu fico com a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E aí, eu visualizei que a diferença entre ele ser nêutron e ele ser um ânion é porque eu tenho 2 elétrons a mais. Gente, essa imagem dá para você visualizar exatamente como fica ali o núcleo do seu átomo. Como fica o núcleo, não, a distribuição na eletrosfera dos átomos, dos elétrons que ficam no átomo de enxofre. Beleza? Bom, fica por aqui a aula de distribuição eletrônica. Qualquer dúvida, podem me procurar por e-mail ou pelo Instagram. E é isso. Até a próxima!